Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 15 de abril de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já conforme a presença do sistema de debate, vou iniciar a sessão. Temos 5 processos dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Estou começando os trabalhos com o processo de Golden Imex Limitada, é um recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. O presidente, desculpe interrompê-lo. Tem um caso específico de minha relatoria. Eu gostaria, se possível, de tirar de pauta e incluir na semana que vem. Eu não sei se o patrono ou a patrona estão acompanhando, apenas para daí não terem que aguardar essa comunicação depois, se for possível. Tudo bem. Eu acredito que É, o- é o hum, é o sim. Drogaria MX. E sim, eu acredito que pela ministragem não tem nenhum patrono presente. Ah, perfeito, então. Tudo Tá, bem. Então, não, oportunamente vou retirar o processo de pauta a pedido do relator. tá. Vou iniciar os debates de Golden Max Limitada. Tudo bem. É um recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela TJ3 que não acolheu a defesa apresentada por intempestividade. São duas acusações fiscais, deixar de pagar o ICMS por guia de regulamentos especiais no período de setembro de 2022, por emissão de notas fiscais eletrônicas de milho em grãos, relativa a operações de remessa para exportação de mercadorias, cuja operação de exportação não foi comprovada e não houve evento de averbação da exportação registrada. Segunda acusação, deixar de pagar ICMS por guia de regulamentos especiais no período de agosto, setembro e outubro de 2022, também por emissão de notas fiscais eletrônicas de milho em grãos, relacionadas ao demonstrativo 2 e anexo, relativa a operações de remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, cuja operação de exportação não foi comprovada. A decisão de primeira instância não acolheu a defesa apresentada por intempestividade. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário apresentando simples alegações: tempestividade, princípio de verdade material, incorreta identificação do recorrente, ilegitimidade da parte, nulidade da auto-infração, artigo 142 CTN, artigo 34 da Lei 13457. Comprovação da efetividade das operações de exportação, natureza confiscatória da multa aplicada, multa aplicada sobre a operação e não do imposto devido, ilegalidade do juros de mora, incidente sobre a multa desde a ocorrência fato. Por fim, requereu o reconhecimento da nulidade do AIM, da efetiva comprovação das operações de exportação, subsidiariamente do caráter confiscatório da multa aplicada no patamar superior a 100% do imposto devido, da legalidade da aplicação da multa sobre o valor da operação e não do imposto devido, e da legalidade dos juros de mora incidente sobre a multa desde a ocorrência fato. A doutora Imputação Fiscal manifestou suas folhas tais e quais. Esse relatório. Doutora Jéssica, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, muito obrigada pela oportunidade de fazer a sustentação oral. Como muito bem trazido pelo relator, esse é um caso que inicialmente, no primeiro momento, em primeira instância, foi proferida decisão a respeito da tempestividade da impugnação apresentada pela Golden Amex, pelo cliente. Acho que o primordial nesse caso é a busca pela verdade material. Apesar da rigidez de ter sido apresentada a impugnação após o prazo, ter ultrapassado o prazo para apresentar sua defesa, dentro da sua defesa, o contribuinte traz toda a comprovação de que as operações de exportação realmente aconteceram, que toda a mercadoria ali que foi objeto da cobrança de ICMS, elas se sucederam, deu a saída da mercadoria do território nacional. E manter, apesar do conhecimento da Fazenda de que essas operações realmente aconteceram, que a verdade material, ela existe, ela foi comprovada por documentos, por fatos, por base legal. Apesar disso, a manifestação da Fazenda foi em não se manifestar de maneira alguma a respeito do mérito e apenas falar sobre a intempestividade da defesa. Manter essa rigidez vai onerar
de uma maneira grande o fisco, tornando esse auto de infração futuramente uma inscrição em dívida ativa, tornando essa dívida ativa talvez futuramente uma execução fiscal, mas ainda assim, no primeiro momento, existe a prova e todos os fatos de que as operações ocorreram, apesar da intempestividade que aconteceu. Então, eu gostaria de trazer esses princípios do processo administrativo e do processo judicial, sendo eles, novamente, desculpa ser repetitiva, a verdade material, o princípio do contraditório, que nesse momento o contribuinte ele se apresentou, ele falou, ele demonstrou por todos os meios cabíveis que a autuação, de uma maneira clara e objetiva, por meio das suas notas fiscais, elas aconteceram. Então, por esse motivo, além das outras nulidades que existem no auto de infração, a respeito da indicação do autuado, apesar dos juros, da aplicação dos juros, apesar das demais nulidades que existem no auto, nesse primeiro momento, eu acredito que superar esse fato, se apegar ao prazo, também vai trazer outros efeitos, outros reflexos, tanto econômicos quanto administrativos para o próprio fisco, com o procedimento e quais são os próximos passos. Dentro da legislação estadual a respeito do processo administrativo, eles trazem sobre a possibilidade da ratificação da autuação depois da defesa de primeira instância. E nesse ponto eu gostaria de elucidar que dentro do princípio do contraditório e da ampla defesa também deveria ser possível a retificação diante das provas trazidas aos autos pelo contribuinte. E eu agradeço o momento. Muito obrigada. Agradeço, doutora Jéssica. Eu vou passar meu voto. Inicialmente, observe que, considerando decidir a primeira instância, o conhecimento do recurso originário restringe-se às alegações referentes à questão da intempestividade da defesa. Assim, as demais alegações não podem ser apreciadas, uma vez que não foram analisadas em primeira instância. Assim, não há a devolutividade do conhecimento da matéria de fato e de direito. Nesse sentido, não conheça as demais matérias trazidas no recurso ordinário e passa a apreciar os argumentos quanto à intempestividade da defesa. Assim, sua autoinflação ocorreu em 5 de 8 de 2024 e a defesa foi protocolada em 15 de 10 de 2024, ou seja, é manifestamente intempestiva, uma vez que foi apresentada após o prazo legal de 30 dias, artigo 35 da Lei 13.457. O artigo 29 da Lei 13.457 dispõe que não será processado no contencioso administrativo pedido que seja intempestivo. A recorrente não se insurge contra o fato, mas sim busca flexibilidade para que o julgador ouvisse a defesa. Diz o seguinte: nesse sentido, mesmo em situações de intempestividade, cabe ao julgador tributário ter o conhecimento efetivo dos fatos, de modo que possa aplicar adequadamente os princípios que regem o processo administrativo tributário. O julgador deve considerar a possibilidade de ouvir a defesa. Essa flexibilidade é essencial para que o processo não se torne meramente formal e para que a verdade material prevaleça. Entendo que os prazos determinados pela Lei 13.457 devem ser obedecidos, uma vez que, caso contrário, se a tornar a letra morta da lei e feriria a isonomia àqueles que intempestivamente apresentaram a defesa. Luciano Isabel Cristina Mil dispôs sobre o conflito sobre a verdade material e a preclusão. O formalismo, no entanto, não pode ser desprezado quando se trata de preclusão consumativa. Assim, se as partes deixam se opor à decisão monocrática, ou seja, sem devida interposição de defesa ou de recurso próprio, ou que este, mesmo que oferecidos, não enfrentaram as matérias contidas nos autos, a preclusão supera a busca da verdade material dos autos. Nesse sentido, o ministro Gurgel de Faria, do STJ, expôs no ARESP 24.79172. É evidente que a faculdade processual originariamente assegurada ao sujeito passivo é também limitada pelo fenômeno da preclusão. A preclusão, por sua vez, é a instituto que garante a impulsão do processo, sem que, na ausência, a sequência dos atos ficaria prejudicada. Assim, o estabelecimento de limite temporal à complementação das razões do recurso ordinário não fere o princípio da verdade material. Nenhum princípio, porém, é absoluto, e como já exposto, admitir a complementação ocorra a despeito do instituto da preclusão, prejudica o curso do processo e fere os princípios da igualdade, da razoável duração do processo, da legalidade, da celeridade e da economicidade. Assim, mantendo a decisão recuída que não acolheu a defesa apresentada. Então, pelo exposto, conheço parcialmente, na parte conhecida, nego por recurso ordinário, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de registração.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de Golden Imex Limitada foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Agradeço a presença da doutora Jéssica. Um bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada. Um momento que o sistema está um pouco lento. Passar para o processo de Falcon Estaleiros do Brasil Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Eduardo. Já é possível disponibilizar o voto? Tá, eu só vou então editar o voto, só peço um segundinho, e aí eu já leio o relatório para na sequência se dar a sustentação oral. Só um segundo, estou editando. Muito bem, doutor Eduardo nos apresenta os autos? Tá, então acabei de registrar. Aqui são 6 acusações fiscais, né? Vou até sintetizar o relatório, depois eu leio mais. As acusações fiscais dizem respeito à falta de pagamento de ICMS pela ausência de escrituração de documento fiscal de sua emissão no livro fiscal próprio, registro de saídas, EFD, em operações tributadas, item 1 do auto, e falta de escrituração de documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias no estabelecimento, itens 2 a 5. E aqui eu já pondero que a recorrente não se insurge em relação ao mérito da acusação fiscal contida no item 1 do auto de infração. Aí tem aqui as várias alegações do contribuinte que eu sintetizei, inclusive, no relatório, mas fica à vontade o representante da autuada para a sustentação oral e depois eu detalho melhor. Doutor Thiago, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Muito obrigado, excelências. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos, na pessoa do presidente da sessão, doutor Inácio, e também na pessoa do relator, doutor Eduardo. Excelência, eu vou pedir só a gentileza para compartilhar na tela de uma breve apresentação que eu fiz, sintetizando alguns pontos da nossa argumentação. Eu vou compartilhar. Quando Vossa Excelência estiverem vendo, eu peço a gentileza que me avisem. Ok, já é possível visualizar. Perfeito, muito obrigado. Pois bem, como bem informou o relator, são 6 acusações fiscais sintetizadas em 2 núcleos infracionais, um referente à ausência de pagamento do imposto na saída de mercadorias e o segundo item referente à suposta ausência de escrituração de notas fiscais de entrada. Excelência, eu vou ser sucinto na minha sustentação oral, eu vou trazer aqui somente os pontos que entendo ser essenciais para o deslinde da questão, especificamente no que se tange ao item 2
do auto de infração, que tem um valor mais expressivo nessa autuação. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, Excelência, é que a recorrente ela é optante pelo manifesto eletrônico, aquele sistema em que os contribuintes têm a opção de realizar, eles têm a oportunidade de confirmar ou não a realização das operações. E conforme é possível notar, nesse recorte dos dados da nota fiscal eletrônica, é possível verificar ali naquele campo eventos e serviços que a recorrente não confirmou o recebimento dessas mercadorias. Por que, Excelências? Porque ela não foi operacionalizada, ela não ocorreu essas mercadorias. A gente traz aqui um recorte de uma nota fiscal exemplificativa, mas nós apresentamos de todas as outras notas fiscais, juntando nas folhas 2.869 e até a 2.943. E todas essas notas fiscais, elas demonstram que a recorrente não reconhece essas operações. E é exatamente por esse motivo que ela não escriturou a entrada dessas mercadorias, porque elas efetivamente não ocorreram. E aqui, Excelência, é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, que é uma premissa que foi adotada tanto na decisão administrativa de primeira instância, como pela representação fiscal, de que se argumenta que a recorrente teria dado o aceite nas notas fiscais, mas não ocorreu. E isso gera um consequente que a própria representação fiscal reconhece. É que, sem o aceite dessas mercadorias, a nota fiscal ela não possui o condão probatório de comprovar que essas operações ocorreram. E aqui ela gera um consequente interessante, porque a atuação ela foi feita basicamente com as informações dessa nota fiscal. Basicamente, a autuação ela apresenta os nossos fiscais e ela fala, olha, teve o aceite, mas o contribuinte não escriturou a entrada. Mas como a própria procuradoria, a própria representação fiscal reconhece que essas notas fiscais, quando não tem um aceite, ela não se presta a esse valor probatório, a gente tem uma nulidade do auto de infração, que é a ausência de documentos que demonstram esse fato jurídico com a subsunção da norma que é aplicada no caso em concreto, que é a ausência de escrituração. Ora, não foi apresentado nenhum outro documento, seja de conhecimento de transporte, tratativas comerciais com os remetentes, nenhum outro documento que demonstre que essa operação foi realizada. Somente nessas notas fiscais, que, conforme a própria representação fiscal reconhece, sem o aceite, ela não se presta a comprovar a ocorrência das operações. E aqui acaba, portanto, violando a previsão do artigo 142 do CTN e do artigo 19 da Lei Estadual 3.457. Por quê? Porque a autoridade fiscal não apresenta outros documentos com valor probatório apto a demonstrar que essas operações ocorreram. E é por isso que também não se pode acatar a manutenção desse item 2. Afinal, se estaria imputando a recorrente a comprovação de um fato negativo, que ela não tem documentos, não tem como comprovar. E já passando para um segundo ponto, Excelências, e aqui também para a gente tratar um pouco da verdade material e da boa-fé, de todas essas operações que foram autuadas no presente auto de infração, a recorrente reconhece 3, que são aquelas escritas nas notas fiscais 1610, 1611 e 1612, que no total caracterizam uma operação de 21 milhões e 600 mil reais. Pois bem, Excelência, essas operações a recorrente reconhece que foram realizadas. Inclusive, ela menciona isso tanto na sua defesa administrativa como no seu recurso. Contudo, teve um pequeno equívoco na apreciação das provas juntadas. Por quê? Na decisão de primeira instância, constou que a recorrente não teria apresentado os documentos que comprovam a escrituração dessas notas fiscais. Contudo, elas foram juntadas. Foram juntados como documento 3 da defesa administrativa agia com um registro da entrada dessas mercadorias que corresponde exatamente ao valor dessas 3 notas fiscais. Além disso, também foi apresentado o livro de registro de entrada que possui a escrituração do ingresso dessas 3 notas fiscais. Ali, destacado em vermelho, que corresponde exatamente ao valor de 21 milhões e 600. Portanto, Excelências, em relação ao item 2, temos 2 pedidos. O primeiro é reconhecer a nulidade por falta de provas
em relação ao ingresso dessas mercadorias, uma vez que as notas fiscais não tiveram aceite da recorrente, ou, caso não se entenda pela manutenção, a exclusão dessas 3 notas fiscais, que a recorrente demonstrou efetivamente o ingresso e o registro em sua escrituração contábil e fiscal. E por fim, excelência, já caminhando para o fim da minha sustentação oral, subsidiariamente, caso não se entenda o acolhimento desses itens, requer-se a aplicação do artigo 527-A do regulamento do ICMS. Por quê? Porque todos os requisitos ali, os requisitos objetivos para aplicação desse artigo para revelação, redução da multa, foram efetivamente aplicados. Qual seja, não houve a imputação de dolo, fraude ou simulação no curso do processo administrativo. O item 2, ele trata especificamente de descumprimento de obrigação acessória, ou seja, não houve a falta de recolhimento de tributo. E o item 3, que é a não reincidência na infração. E como é possível observar no recorte, a recorrente só tem um auto de infração, que é o que está sendo discutido nesse momento, nessa sessão. Por isso, excelência, todos os requisitos objetivos para a aplicação do 527-A estão preenchidos e é por isso que a recorrente pleiteia a aplicação para a redução da multa em relação ao item 2 do auto de infração. E já concluindo, excelências, portanto, aqui a gente traz os nossos pedidos finais consolidados. Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da presente autuação, e nesse ponto é tanto pelo item 1 como pelo item 2, por violação dos preceitos legais da portaria CAT 115 de 2014, e no mérito, como já apresentei aqui, e só concluindo, seja cancelada a cobrança, em razão da inexistência do manifesto de aceite das notas fiscais, bem como, sim, caso assim se entenda, pelo menos a exclusão das 3 notas fiscais, 1610, 1611 e 1612, uma vez que foram efetivamente escrituradas nos registros fiscais e contábeis da empresa. E, por fim, subsidiariamente, a aplicação do artigo 527-A do regulamento do ICMS. Sendo isso, excelências, encerro minha sustentação oral. Muito obrigado. Agradeço, doutor Tiago, doutor Eduardo. Bem, eu parabenizo o patrono pela fluência na explicação do caso, das argumentações e pela concisão. Então, como eu disse, as acusações dizem respeito à falta de pagamento de ICMS por ausência de escrituração no livro fiscal próprio e saída FD, em operações tributadas, o item 1, e os itens 2 a 6, a falta de escrituração de documentos relativos à entrada no estabelecimento das mercadorias. E reitero que a recorrente não se insurge em relação ao mérito da acusação fiscal contida no item 1. A recorrente alega preliminarmente a imprescindibilidade do reconhecimento da nulidade da autuação fiscal em face do não atendimento às normas contidas na Portaria CAT 115 de 2014. Requisitos de validade do lançamento fiscal e que constituem atividade vinculada da autoridade administrativa, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e 142 do CTN. Afirma que, em autuações envolvendo valor de débito fiscal inferior a 20 mil FESPs, situação em que se enquadraria o presente auto, estaria dispensada da constituição do crédito tributário. Ainda que assim não fosse, a recorrente argumenta, com base no artigo 10, incisos 1 e 4, 1 a 5, da referida portaria, a possibilidade, mediante análise e decisão da Comissão de Controle de Qualidade, da dispensa da lavratura do auto nas hipóteses de cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos. 1. Infração não implicadora em atraso ou falta de pagamento de ICMS. 2. Inexistência de indício de dolo, fraude ou simulação. 3. Inexistência de prejuízo ao fisco estadual. 4. Não reincidência. E 5. Inexistência de débitos inscritos ou não endividativa. Nesse sentido, referida dispensa do lançamento de ofício haveria que ser considerada aos itens 2 a 6 do auto, porque as correlatas acusações fiscais não envolveriam falta de recolhimento no imposto estadual, dolo, fraude ou simulação, prejuízo à fiscalização e tampouco reincidência da recorrente. Pondera que, ocorrido o exame prévio da Comissão de Controle de Qualidade, CCQ, não haveria presente autuação, além de que o referendo da CCQ é requisito de validade para a constituição do crédito tributário. Decorre, portanto, do recurso ordinário a pretensão de nulidade do auto lavrado pelo alegado não cumprimento ao disposto na Portaria CAT 115 da Cefaz. Aludida norma,
artigo 2º, parágrafo único e artigo 10º, aí já eu dizendo, parágrafo 1º, ambos da portaria, além da Lei Complementar 939 de 2003, no caso, o artigo único, inciso 2, estabelecem avaliação prévia, referendo do trabalho fiscal à Lavratura do Alto pela CCQ e ou manifestação da comissão sobre o tema tratado no caso específico. Argumenta-se que o referendo constitui requisito de validade da constituição do crédito tributário, elemento de validade do lançamento de ofício, e que as regras incertas na Portaria CAT 115 não constituem mera recomendação à autoridade administrativa, mas norma a ser rigorosamente cumprida, sendo que a sua inobservância, omissão, portanto, a procedimento necessário, resulta na invalidade da constituição do crédito tributário. Por esses motivos, além de outros, proferia votos propondo a conversão do julgamento em diligência para que a CCQ competente, a comissão competente, se manifestasse sobre a matéria com a apresentação do mencionado referendo do trabalho fiscal ou mediante a prestação de informações, hipótese de inexistência de trabalho da comissão. Considerando, todavia, posicionamento majoritário contrário desta corrente da Câmara, ou seja, não necessidade da aludida conversão do julgamento em diligência em face da dispensa de demonstração da existência do referendo, bem como a observância aos princípios da celeridade e da eficiência administrativa, postulados que permeiam o processo administrativo tributário, passei a me curvar aos meus pares para prosseguir a análise das demais questões ventiladas em cada caso concreto. Feitas essas ponderações, não acolho a pretensão preliminar da recorrente e que almeja a nulidade do auto lavrado. Deflui da peça recursal o raciocínio de que, por ser optante do manifesto eletrônico, circunstância em que se manifesta sobre o real recebimento de mercadorias no estabelecimento, com notas fiscais informando o CNPJ, inscrição estadual da destinatária daquelas, a recorrente não teria identificado o manifesto de aceite das notas fiscais compreendidas no auto lavrado. Por essa razão, enuncia que não haveria como serem exigidas as consequentes escriturações de seus livros. A recorrente sustenta, então, a precariedade da constituição do crédito tributário por ausência de demonstração, por meio de provas, de que houvera entrada de mercadorias em seu estabelecimento. Situação fático-jurídica relevante para a imposição fiscal. Rechaça a afirmação de que caberia exclusivamente à recorrente a demonstração de que não ocorrera a entrada de mercadorias em seu estabelecimento. Com razão a recorrente, uma vez que, inexistentes os aludidos manifestos de aceite, impossível a escrituração no seu livro registro de entradas de operações mercantis que sequer se aperfeiçoaram. As informações prestadas pela recorrente, fundamentadas em seus registros disponibilizados à fiscalização, aí entre parênteses, dados gerais, entre aspas, de notas fiscais abarcadas pelo auto lavrado, fecha parênteses, consubstancia a prova em favor da recorrente, porque revela que a efetividade das operações mercantis e, como consequência, a entrada de mercadorias em seu estabelecimento demandava informação de, abre aspas, confirmação da operação pelo destinatário, fecha aspas. A recorrente clarifica que o recebimento de mercadorias em seu estabelecimento, ocorrência, destarte da operação mercantil, era devidamente apontado nos, entre aspas, dados gerais da nota fiscal representativa da operação de compra e venda, mediante a informação, entre aspas, confirmação da operação pelo destinatário, além do preenchimento dos correlatos campos do mesmo documento, relativos ao 1. Número de protocolo, 2. Data da autorização e 3. Data da inclusão AN. Como exemplo, a recorrente informa no recurso ordinário as folhas 3609 do processo, situação atinente à nota fiscal 14811, além de outros documentos fiscais. A recorrente igualmente informa com documentos, da mesma forma, dados gerais de notas fiscais, que situação distinta, isto é, em que não houver a confirmação da operação por ela, destinatárias das mercadorias, e, portanto, não teria ocorrido a entrada de bens comercializados em seu estabelecimento, dispensando o registro de entrada no livro fiscal competente, ocorreu no que diz respeito às operações objeto do presente auto. Exemplo do que é afirmado, deflui do recurso ordinário às folhas 3.610 do auto,
com os dados relacionados à nota 1857, objeto do auto, tendo em vista a ausência de informação referente à, entre aspas, confirmação de operação pelo destinatário. Fecha aspas. Não cabe à recorrente o ônus da produção de prova negativa, até porque a mesma apresentou documentos em seu dispor e que demonstram a não confirmação de operações. Mas ao trabalho fiscal fundamentar a constituição do crédito tributário com a apresentação de efetivo conjunto probatório em seu favor, o que não ocorreu. Nesse contexto jurídico, comungo a conclusão da recorrente, as folhas 3.611, de que, abre aspas, o lançamento fiscal deixou de realizar a determinação com segurança da natureza da infração, em clara infringência ao artigo 11 da Lei 13.457, 214, parágrafo 1º do Regulamento do CMS 142 do CTN, fecha aspas. Isto posto, conheço e dou provimento a essa parte do recurso ordinário. Dessume do recurso ordinário a afirmação de que as notas fiscais 1610, 1611 e 1612, e aí eu menciono o correspondente item do DDF, em que página dos autos estão essas notas, emitidas pela própria recorrente, teriam sido devidamente registradas nos livros fiscais, mais precisamente nos correspondentes GIA e no RAICMS, o livro rígido de apuração, circunstância bastante para o desacerto do trabalho fiscal. Para tanto, afirma, folhas 3.612 e 13 do recurso ordinário, que o registro do valor total das referidas notas, perfazendo um montante de R$ 21.600.000,02, resulta da soma, e aí eu menciono o valor de cada uma dessas três notas, e que estaria demonstrado, esse valor total, no documento 3 acostado à defesa. Aí menciono as folhas dos autos, nos mencionadas GIA e RAICMS, ambos relativos ao período de novembro de 2018. Por entender que as aludidas notas fiscais, entre aspas, foram sim oferecidas ao fisco paulista, não acarretando qualquer prejuízo à fiscalização, fecha aspas, a recorrente argumenta a impropriedade das respectivas acusações fiscais. A recorrente, todavia, ignorou o comando normativo, porquanto não escriturou os mencionados documentos fiscais no livro Registro de Entradas, além de sequer questionar a referida obrigação. Eu só vou abrir um parênteses, depois eu faço, ao final da leitura do meu voto, tendo em vista o que foi dito na sustentação oral, essa questão do registro ou não do livro Registro de Entradas dessas três notas, mas vou prosseguir meu voto. A recorrente teria eventualmente registrado as operações mercantis corporificadas nas notas fiscais 1610, 1611 e 1612, uma vez que apenas registra valor que seria o somatório dos valores dos documentos fiscais em exame. Deveria, nos termos da legislação tributária pertinente, atender inequívoco dever instrumental consistente na escrituração das operações mercantis no livro Registro de Entradas. Não foi, contudo, o que ocorreu, omissão que legitima as correspondentes acusações fiscais. Como consequência, conheço e nego provimento a essa parte do recurso ordinário. A peça recursal destaca o efeito confiscatório da multa excessiva, considerada pelo trabalho fiscal, uma vez que não houve o dolo da conduta praticada pela recorrente, não há proporção entre a penalidade aplicada e o comportamento do particular. Do contrário, sustenta a recorrente que estaria desrespeitado o direito constitucional à propriedade privada, sendo que o STF repudia, por configuração de caráter confiscatório, penalidade correspondente a 100% do valor do débito. Pleiteia, assim, a desconsideração da penalidade a ela imputada, sob pena de desrespeito ao 154 da Constituição Federal e que prestigia o princípio da vedação do confisco. No caso de nova decisão reconhecendo a procedência do auto lavrado, requer a limitação da multa ao valor correspondente a 20% do valor do débito. Não obstante a assertiva da recorrente, e aí eu menciono o artigo 28 da Lei 13.457, de 2009, que rege nosso processo administrativo fiscal no Estado de São Paulo, e que, por essa razão, eu transcrevo, inclusive, esse dispositivo legal, eu não conheço essa parte do recurso. O recurso ordinário objetiva a redução e relevação da penalidade aplicada para os itens 2 a 6 do auto. Então, ela alega, também vou sintetizar aqui, mas que cumpriu ali todos os requisitos do 527A do regulamento do CMS do Estado de São Paulo. Digo, inconteste, no caso concreto, a mera inobservância de deveres instrumentais
no que atina às acusações fiscais dos itens 2 a 6 do auto, inexistindo, assim, acusações de inadimplência, falta de pagamento do imposto estadual, mas apenas a falta de escrituração no livro registro de entrada. Consistem acusações fiscais em mero descumprimento de dever instrumental, sem qualquer dano ao erário bandeirante. Não comungo da afirmação de que o prejuízo ao erário não pode ser entendido apenas como prejuízo financeiro, tendo em vista o prejuízo experimentado pelo trabalho fiscal, prejudicando a busca pela eficiência pelo fisco estadual, pois entendo que a atividade de fiscalização é imperiosa ao Estado, além do fato de que, no caso vertente, sequer houve ocultação das operações mercantis em comento por parte da recorrente, uma vez que a documentação fiscal disponibilizada teria possibilitado identificar o desacerto, o descumprimento de dever instrumental de feição tributária, praticada pela recorrente em determinadas operações mercantis, representadas nas notas 1610, 1611, 1612 e 1857. Aliás, eu precisaria só tirar esse 1857 depois. Da mesma forma, não consta do trabalho fiscal a assertiva de que a recorrente teria praticado conduta ilícita, marcada por dolo, fraude ou simulação. No que tange à regra de que, para a aplicação do artigo em tela, também seriam levados em conta o porte econômico e os antecedentes fiscais, registro o quanto segue. Não há notícia no processo de outras autuações fiscais em face da recorrente, sendo certo que a recorrida não traz informação ou alegação a esse respeito. Ainda que houvesse, entendo que a aludida circunstância não pode influenciar a decisão do julgador no que concerne a aplicação do 527-A. E aí, já é conhecimento dessa Câmara o meu posicionamento em relação a essa questão, né? Então, eu vou passar aqui mais para frente. E aqui, em apertada síntese, eu digo que não pode a decisão do auto ser influenciada por decisões de outras, decisões havidas em outras autuações fiscais, para daí você ter que tratar da dosimetria da pena. Aí eu trago a doutrina nesse sentido. No que diz respeito ao porte econômico do contribuinte autuado, é desprovida de relevância jurídica, para fins de manutenção da penalidade aplicada, a assertiva da recorrida de que o valor total das operações de saídas e prestações realizadas pelo estabelecimento da recorrente no valor de R$ 260.294.752,90 nos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto, evidenciaria o seu grande porte econômico. Isso porque o que cobra relevo é a circunstância de que o capital social da recorrente equivale a R$ 1.575.234, ou seja, valor nitidamente inferior à penalidade cobrada neste auto de infração. Dessa forma, oportuna reprodução das ponderações trazidas pela recorrente de que, abre aspas, nesta atuada, repise-se que este é o primeiro auto lavrado em face da recorrente, bem como que seu capital social soma a importância, e aí a importância que eu mencionei, de modo que a multa aplicada representa 210,4% do seu valor. Digo eu, ainda que assim não fosse, não merece guarida eventual argumento de que, em virtude de contar com profissionais supostamente com maior conhecimento e capacitação técnica, empresas de maior dimensão apresentariam maiores condições de cumprir a lei, o que justificaria a não relevação ou redução da sanção aplicada. A afirmação dessa natureza diz respeito ao princípio da isonomia, além de revelar distanciamento da realidade empresarial. Consiste em alegação pautada pela presunção e que externa a falta de conhecimento mais apurado sobre as dificuldades operacionais enfrentadas pelas empresas, maiormente aquelas com estrutura, instalações e pessoal mais complexa, onde é maior a sujeição à ocorrência de equívocos de natureza procedimental. Nesse sentido, dou provimento parcial a esta parte do recurso ordinário para, considerando o teor do presente voto, que manteve a acusação fiscal referente às operações mercantis representadas nas notas fiscais, aí menciono as notas, né, repito, reduzir as correlatas multas em 50% dos valores originalmente cobrados no presente auto. Aí tem a insurgência da autuada em relação aos juros de mora, e aqui eu digo, né, que está sendo aplicado a súmula 10 revisitada, né, revisada, em 26 de maio de 2022, inclusive essa é a postura também da representação fiscal na sua manifestação no processo. E aí, por isso eu digo, a ausência de celeuma em decorrência, especialmente da aludida súmula revisada deste egrégio tribunal,
asseguram que os juros de mora, aqui eu repeti, juros de mora, aplicados sobre o valor do imposto estadual e da multa exigidos, não suplantem a taxa Selic. Em face do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário e na parte conhecida, dor e provimento parcial para reduzir o débito fiscal. Queria fazer aqui uma colocação, como eu mencionei ali no começo, no meio da leitura do meu voto, eu não vi, né, analisando aí o recurso ordinário e contrarrazões, alegação da recorrente de que teria havido, em relação àquelas notas 1610, 1611, 1612, registro no livro, registro de entrada. A princípio, não me parece ter constado no recurso ordinário. Na sustentação oral, o patrono ele traz essa informação dizendo que a soma total desses valores constam do livro registro de entrada. Né? O que eu tinha visto é que no recurso ordinário havia alegação dessa coincidência de somatório de valores dessas três notas com registro em dia e no livro registro de apuração. Então, eu imagino, né, que haverá um pedido de vista, e aí eu, de repente, posso fazer, se for o caso, uma retificação no meu voto nesse sentido. Embora também a gente não verifica nenhuma argumentação ou prova de que cada nota foi registrada individualmente. De qualquer forma, fica aqui esse meu primeiro registro, para daí, imaginando que ocorra um pedido de vista do processo, eu me manifeste ou não mais detalhadamente sobre esse ponto. Eu só peço para o presidente da Câmara se eu posso fazer uma pequena retificação em relação ao número de uma nota que eu incluí junto com as de números 1610, 1611 e 1612, para excluí-la. Sim, já é possível, doutor Eduardo. Perfeito. Só um segundo, então. Agora aqui é só localizar onde é que está. São duas situações que eu preciso corrigir. Só mais um segundo. Bem, voto editado, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Só para a doutora Fabi. Obrigado, doutor Lindos. Como o doutor Tiago mencionou aqui, a representação fiscal, afirmando que nós teríamos concordado ou dito que as operações não teriam ocorrido, é justamente o contrário. O que nós falamos é que existe a confirmação dessas operações nos notas fiscais e falamos, ainda que não fosse assim, caberia a ele trazer a prova. Foi justamente o contrário. E aproveitando,
olhando as próprias peças da defesa, todas as notas fiscais que eu olhei, pelo menos por enquanto, todas têm a confirmação das operações pelo destinatário, né? As operações destinadas à Falcon estão aqui com a cópia da nota fiscal logo na sequência, como, por exemplo, folhas 2.843, 2.445, em que há a confirmação da operação pelo destinatário, né? Então, é só essa questão. Tá Agradeço. bom. Só uma pergunta assim, doutor Eduardo, ou patrono, tudo isso refere-se ao item 2 do AIN ou o item 2 a 5? 2 a 5, presidente. 2 a Estão 5. dentro. 2 a 6, eu me equivoquei. Isso, a 6. 2 a 5. Exato, 2 a doutor 6, Eduardo. né? 2 a 6 do AIN, né? Perfeito. Tá bom. Bem, o processo está em discussão. Como o processo precisa de uma análise do conjunto das provas dos autos e há muitas operações, eu vou solicitar vista para verificar mais detalhadamente cada uma dessas operações. Então, vou pedir licença do doutor Eduardo, eu vou pedir solicitar vistas. Muito bem, então as vistas foram concedidas. Doutor Tiago, então o processo voltará oportunamente para o julgamento final. Muito Agradeço a obrigado. presença, doutor Tiago. Muito obrigado, excelência. Tenha um bom dia e ótima sessão. Passar para o processo de cooperativa de produtor de cana-de-açúcar álcool do Estado de São Paulo, recurso ordinário, relator doutor Eduardo Soares de Melo, e vistas minhas. Bem, doutor Eduardo, poderia fazer uma breve síntese dos autos? Tá, eu vou tentar sintetizar, porque eu não lembro com detalhes. Se eu me aprofundar um pouquinho na leitura do que eu já fiz ali na sessão anterior, a gente tratou do caso, eu peço desculpas. Então, a gente tem o item 1 do auto, que é falta de pagamento de CMS, né, em documento fiscal emitido com fins específicos de exportação, apresentando específicas quantidades de mercadorias não averbadas na DUE, que é a Declaração Única de Exportação. E o item 2 também é parecido, né? Falta de pagamento também de CMS em documentos fiscais emitidos com o mesmo fim específico de exportação, de sorte a demonstrar a inexistência de exportação no prazo legal, conforme aí o outro era no anexo A, esse é no anexo B, o item 2. Aí, eu vou já procurar trazer aqui o que foi o meu voto, né, porque tem as considerações da recorrente, né, mais precisamente em relação à perda e evaporação do álcool etílico e as quebras de açúcar no transporte e armazenagem no trajeto até exportação. Aí eu falo o seguinte: não basta para a fruição da imunidade a mera destinação dos produtos, né, necessária efetiva remessa, o que se perde na logística, né, quebra, evaporação, não pode ser considerado como enviado ao país estrangeiro. Não se cogita da hipótese de incidência nas perdas e quebras naturais no seu deslocamento da exportação. Aí eu falo que para a hipótese de incidência do CMS é necessário, né, a operação, a circulação e a presença da mercadoria, e eu cito aí bastante doutrina nesse sentido. Do contrário, você não vai ter a transmissão do direito, posse e propriedade, né, a mutação patrimonial. Estou correndo aqui para ver o que interessa mais. É claro que eu rememoro o teor da súmula 166 do STJ e depois a decisão do STF em tese de repercussão geral, né, 1255885. Igualmente a decisão na ADC 49, em que fala que precisa haver justamente a transferência do domínio.
E aí eu digo, em que pese a norma do artigo 445, inciso 2º do regulamento do CMS, exigir o recolhimento do imposto na não efetivação da exportação, em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa, é patente sua ilegalidade, porquanto confronta o ordenamento jurídico, no caso, artigo 1º, inciso 1 da Lei Paulista do CMS e o artigo 1º, inciso 1º do regulamento, segundo o qual incidirá o ICMS sobre operação relativa à circulação e de mercadoria. Aí eu digo que as folhas 75 e 81, em resposta à notificação autuada, ela demonstrou as perdas durante o processo de exportação. Ela também esclarece que, em relação às operações representadas em nota específica 150048, foram embarcadas e que o documento fiscal não foi averbado por estar relacionado à substituição de notas com processo já averbado. Em relação a outras notas, 175, 350 e 184, 175, esclarece que elas são complementação de preço de outras notas. Trago também o número dessas outras notas. E aí eu entendo que configura formalismo, né, esse dever de escriturar no livro Produção Diária e na guia prático FD e CMS-PI no campo perda, porque é um simples dever instrumental de índole tributária e que não pode redundar na cobrança do imposto, como se houvesse realmente a circunstância fática, né, exportação. Aí eu acrescento, por conseguinte, a inexistência de registro não tem o condão de descaracterizar as perdas por evaporação de álcool etílico e as quebras de peso da cana-de-açúcar sofridas no manuseio e transporte dos produtos para exportação. Aí eu reconheço a ilegitimidade da exigência do ICMS sobre essas diferenças, né, de quantidades conforme anexos A e B, superiores ao limite legal. Caso seja vencido pelos meus pares, eu anoto o respeito do agente fiscal de rendas competente ao artigo 66 da Lei 10.833 de 2003, à medida que cobra tributo atinente às perdas que suplantam 1% dos produtos endereçados à exportação. E digo, como bem delineado na decisão recorrida, se extrai do relato circunstanciado a consideração do percentual de perda permitido na legislação federal, inclusive com reprodução de julgado do TJ de São Paulo. Aí eu leio aqui, eu reproduzo o artigo 66. Caso meus pares presumam a realização de operações mercantis internas, em ocorrência de start de exportações, nos limites do artigo 23, parágrafo 3º da Lei Paulista, CMS, pela ausência de averbação nas DUEs, das notas de remessa para exportação, externo acolhimento à pretensão da recorrente para redução da base de cálculo do açúcar cristal VHP, culminando na carga tributária de 7%, e não 18%. Não palmilho data vênia o posicionamento fazendário quanto ao afastamento da redução da base de cálculo do CMS, carga tributária equivalente a 7% em contraposição à alíquota de 18%, nas operações com açúcar cristal tipo VHP, sob a assertiva da imprescindibilidade de comprovação de entradas e saídas acobertadas por documento fiscal próprio com escrituração regular nos termos do artigo 3º, inciso 5º do regulamento do CMS. No meu sentir, não há que se falar em descumprimento à norma do artigo 3º, parágrafo 1º, itens 1 e 2 do anexo 2 do regulamento, com o pretenso argumento de que as saídas do tipo, né, do açúcar VHP estariam acobertadas por notas fiscais com natureza distinta daquela realizada. Como bem evidencia a recorrente, ao debruçar sobre o artigo 3º, parágrafo 1º, anexo 2, aí abre aspas, a norma afirma a necessidade de emissão de documento fiscal e que o referido documento esteja escriturado, condições presentes no caso concreto. O fato de a recorrente ter emitido nota fiscal de exportação, visto ser essa a natureza da operação, não afronta a determinação regulamentar. E aí tem outras palavras ditas. Supostas diferenças encontradas de açúcar VHP como não exportadas não admitem tributação estadual sob a alíquota de 18%, porque referido produto tem a mesma classificação fiscal dos açúcares da cesta básica, o cristal refinado. O açúcar VHP é do tipo cristal e está classificado na porção NBMCH
1701-1400, decorrente do desmembramento do Código 1701-111100. A posição 1701-14 é mera modificação da numeração da posição prevista na TIP anterior, 1701-11, ambas previstas no artigo 3º, 5º, anexo 2 do regulamento. Sendo essa a orientação fazendária, trago a resposta à consulta. Transcrevo parte dela. O Decreto-Lei 399/38, de onde se extrai o conceito de cesta básica, inclui o açúcar entre seus itens, sequer restringindo o específico subtipo. Dessume da Instrução Normativa CAT 47/2018, do MAPA, que o açúcar VHP é açúcar cristal bruto, e esse, por sua vez, é considerado pelo mesmo órgão governamental produto destinado à alimentação humana, com venda direta ao consumidor final. E essa circunstância reforça o enquadramento do açúcar cristal bruto como item essencial à população, e por isso integrante da cesta básica, com a redução da base de cálculo. Estou aqui sintetizando. Aí eu reproduzo os artigos 6º e 7º da Instrução Normativa 47/2018, e digo, o açúcar VHP é espécie do gênero açúcar cristal, e segundo o laudo da Universidade Federal de São Carlos, que não foi contraditado na decisão recorrida e tampouco pela recorrida, pode ser até de melhor para consumo em comparação ao cristal tipo branco. A avaliação técnica da entidade de ensino ainda conclui, como bem anunciado pela recorrente no recurso ordinário, que a intitulação açúcar cristal não está adstrita ao tipo branco. Aí reproduzo essa conclusão. A venda do açúcar cristal VHP em pacotes de 1 kg, e aí tem força um processo nesse sentido, reforça significativamente essa utilização, para consumo humano, integrante da cesta básica, o que é corroborado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL. Ainda que o açúcar cristal VHP não fosse utilizado para consumo humano, estaria beneficiado com a redução da base de cálculo, desde que classificado em uma das posições mencionadas na legislação, e isso em conformidade com o artigo 3º, 5º, anexo 2 do regulamento. A postura e relevância da destinação do açúcar, seja para consumo humano, matéria-prima para industrialização de outros produtos, com a suficiência da classificação fiscal para a fruição da redução da base de cálculo, é sedimentada pela consultoria tributária da Cefaz. Eu reproduzo parte dessa resposta à consulta, que é um 7611 e a 24512. E aí, finalizando, eu então julgo o presente processo auto de infração procedente, tendo em vista a insubsistência das acusações fiscais nele contidas. Foi assim que eu votei, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Eu vou passar para o meu voto. Pedir vistas presentes autos para analisar melhor o voto do legislador, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar. Alega recorrente que, abre aspas, as quebras de açúcar a granel não representam circulação de mercadorias. Assim, conteste que as mercadorias em questão não foram exportadas, uma vez que reconheci pela autuada ao alegar que as referidas quebras delas antes da efetivação da exportação. Como informado pelo auditor fiscal autuante, tendo em vista o previsto no artigo 66 da Lei 10.833 de 2003, foram consideradas apenas as perdas acima de 1% das mercadorias. Assim, o fisco levou em consideração as perdas normais com mercadoria a granel prevista em lei. Nos casos pendizados conforme folhas 12, alegadas perdas superam em muito o parâmetro legal. A média ponderada, ou seja, considerando as quantidades das mercadorias notas fiscais, das alegadas perdas de açúcar foi de 15,16%, havendo situação que superou 83%, ou seja, discrepantes para as alegadas perdas. No caso do álcool, a recorrente alega, ou seja, a matéria trazida pelo contribuinte, que dessa forma deve ser apreciada favorável ou desfavoravelmente a ele, que o artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei 56 de 66, admite a quebra por evaporação de até 5%. No entanto, conforme folhas 12, as perdas de álcool foram de 44,78%, 83,12%, 73,94%, 46,10% e 17,28%, ou seja, muito superiores à previsão referida à norma. Portanto, diversamente alegado, não referem-se às perdas de quebras usualmente verificadas no transporte desse tipo de produto. Ademais, é exposto por citado artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei 5666. Toda a falta de açúcar ou álcool verificada nos estoques dos depósitos da fábrica será considerada como saída clandestina, sujeitando o infrator ao pagamento da multa igual ao valor do produto irregularmente saído.
será permitida pela UOL uma quebra de evapolação de até 5% sobre a produção total da safra, desde que essa quebra seja registrada quinzenalmente no livro de produção diária da fábrica. Observe-se que a permissão é condicionada a que a quebra por evaporação seja registrada quinzenalmente no livro de produção diária da fábrica. Nos casos autos, é admitida pela autuada a falta de registro no livro de produção diária, e diversamente alegado não se trata de mera falha formal, mas sim condicionante que a perda deve ser declarada pelo estabelecimento, de modo a produzir efeitos jurídicos e o fato ser levado ao conhecimento das autoridades públicas competentes para fiscalizar. Assim, o caput do artigo 4º do Decreto-Lei 56 de 66 dispõe que toda falta de açúcar e álcool é considerada clandestina. Portanto, sendo clandestina, a saída de açúcar e álcool são tributáveis pelo ICMS, uma vez que acontece que não foram exportadas. Em sentido semelhante, o caput do artigo 4º do Decreto-Lei 5666, o artigo 445, inciso 2 do regulamento, dispõe que qualquer que seja a causa, quer por perda, extravio, furto, roubo, perecimento, é exigido imposto devido das mercadorias não exportadas. Repita-se que as perdas normais previstas em lei, como acima exposto, foram consideradas pelo fisco, não incidindo em ICMS. No entanto, para as mercadorias não exportadas que superaram as referidas perdas normais, com razão o fisco exigiu o imposto devido, uma vez que ocorreu o fato gerador do imposto na saída de mercadorias do estabelecimento recorrente, e não sendo exportadas, não há imunidade da operação, e deve-se atender ao previsto na norma válida e eficaz, artigo 455, inciso 2 do regulamento. Ademais, como pressuposto a tese recursal da não incidência do imposto, a recorrente deveria trazer provas de que realizou o estorno do crédito correspondente, entendimento do artigo 36 da Lei 6374, uma vez sem o qual não há convergência com a referida tese. No caso, a recorrente não realizou o pagamento do imposto, como determina o artigo 455, inciso 2 do regulamento, e nem realizou o referido estorno do crédito para afirmar a sua tese. Assim, entende procedente de risco fiscal, uma vez que recai sobre as situações em que, concomitantemente, não houve efetivação da exportação, a quantidade de mercadorias não exportadas supera o limite das perdas normais, e as alegadas perdas não foram registradas no livro de produção diária, ou seja, não foram declaradas, situação fática diversa à jurisprudência citada pela recorrente. Quanto à pretensão de redução base de cálculo do açúcar, previsto no artigo 3º, inciso 5, anexo 2 do regulamento, entendo que não assiste razão atuada. O artigo 3º, inciso 5, anexo 2 do regulamento dispõe que cesta básica fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas operações internas com os seguintes casos, de forma que a carga tributária resulte em um percentual de 7%. Inciso 5, açúcar cristal refinado classificado nos códigos 1701-1100 e 1701-9900 da NCM. Assim, a mercadoria beneficiada deve ser destinada à cesta básica, o que é no caso dos autos, uma vez que foi comercializada a granel e para exportação, além de não se tratar de açúcar refinado ou cristal. Deste modo, o benefício não deve ser aplicado. Nesse sentido, foi decidido no processo da RT 10 4062 212 2014, relatoria do Dr. Juliano de Prieto. Quanto às notas fiscais 15.048, 17, 5350 e 18, 4175, elas compõem o demonstrativo de folhas 49, item 2 do AIM, ou seja, a não exportação foi integral das mercadorias constantes dos documentos fiscais. Para as demais notas fiscais do item 2, não houve insurgência quanto ao mérito. Não há nos autos a averbação da declaração única de exportação, ou seja, não há comprovação de exportação das mercadorias discriminadas nas notas fiscais. Alega a recorrente que, quanto à nota fiscal 15.048, deixou de considerar a retificação na DUI, estando relacionada à substituição de notas com processo já averbado, enquanto as notas fiscais 175.350 e 184.175 tratam de complementação de preço. Quanto à nota fiscal 15.048, realizando consulta na nota fiscal eletrônica, www.nffazenda.gov.br, verifica-se que nas informações complementares consta que se trata de documento de faturamento, referenciando diversas notas fiscais, ou seja, está relacionado a diversas outras notas fiscais como alegado. Conforme as notas fiscais 175.350 e 184.175, realizando consulta na nota fiscal eletrônica, verifica nas informações complementares que se trata de nota fiscal eletrônica complementar de preço, não representando complemento de quantidade, ou seja, de acordo com o alegado pela recorrente. Deste modo, entendo que devem ser excluídas exigências relativas às notas fiscais 15.048, 175.350 e 184.175, uma vez que não há prova encontrada do fisco quanto ao que consta das notas fiscais, como acima exposto, referindo-se a outras notas fiscais, cuja exportação não é questionada nos autos, e a complemento de preço sem complementação da quantidade. A matéria ativa a incidência de juros sobre a base de cálculo é a matéria pacificada pela súmula 13.
Eu já concluí meu voto, pelo exposto, pedir licença ao legislador para divergir com seu entendimento. Conheço do parcial pelo curso ordinário para excluir das agências fiscais relativas aos fiscais 150, 48, 175, 350 e 184, 175, mantendo mais integralmente o auto de inflação. É assim que eu voto. Só um momentinho que eu vou fazer uma pequena correção. Presidente, se eu Sim. puder só acrescentar um parágrafo no meu voto, no sentido de que, caso eu seja vencido pelos meus pares, eu o acompanho em relação às demais questões e que eu não tratei porque eu tinha entendido pela improcedência do auto, para não haver uma alegação futura de falta de Ok. conhecimento jurisdicional. Tá bom? Só uma observação, doutor Eduardo. Eu acredito que, sim, o doutor pode fazer essa preferência, só que eu acredito que o doutor iria discordar em relação à redução base de cálculo também. Então, o doutor Eduardo, talvez, caso vencido, me acompanharia, exceto em relação à questão da redução base de cálculo. Sim, claro. Mas aí eu só para até peço uma orientação do presidente. Eu tinha feito aqui até a redação redigida agora, nesse sentido, né, de que caso vencido eu acompanho, aí eu acrescento com exceção da questão atinente à redução da base de cálculo, é isso? Isso. Ah, Eu tá acho bom. que sim, isso seria o Tá bom. suficiente. Posso fazer uma observação? Sim. Agora, não sei se o sistema EPAT vai permitir, mas talvez ele permita uma preferência no seguinte sentido. Houve um voto do doutor Eduardo num certo sentido, Sim, agora um voto do presidente, que sim. não é que caso vencido segue, é que após o debate entende por Não, acompanhar nas demais questões, né? é, Só para não ficar meio confuso. Imagina que eu voto, mas eu concordo com o que o outro disser e eu não sei o que ele vai dizer, né? Não é o assim, caso. Ele já doutor Rafael, disse e agora sim. uma preferência. Eu Tá. acho que vai. É, eu acredito assim, o voto do doutor Eduardo já está registrado, foi feito na sessão 2 semanas atrás, né? Já está registrado. Então, senhor presidente, acho que Eu ele acho que tem o que sentido confirmar o do voto, né? Eduardo é fazer uma preferência que, caso vencido, né, daquele voto anterior, me acompanharia sobre outras questões. Ó, eu tenho aqui a redação, vejam se está apropriada. Acrescento, após leitura do voto do juiz com vista, que, caso vencido pelos meus pares, acompanho o mesmo, né, o juiz com vista, em relação às demais questões por mim não tratadas anteriormente, em face do teor do meu voto. Acho que sim. Sim, perfeito. Acho que tá ótimo. Acho que tá sim. Tudo Porque bem. após a leitura, eu aguardei, né? Sim. Seria, no caso, a leitura, a discussão, que o Ok. doutor Rafael comentou. Perfeito, então. Agora, isso eu consigo, só para entender, eu tenho que, é um voto de preferência ou eu insiro no meu próprio voto? Eu acredito que A dúvida que eu tenho. no meu sistema está escrevendo, consta aguardando o registro do voto relator, né? Tá. Aí, provavelmente na sua tela deve aparecer Modificar. redigir preferência. Não, está aqui, confirmar voto do relator ou modificar voto do relator. Eu acho que pode ser o modificar só para acrescentar o parágrafo, mas o Acredito registro que vai sim. ser o mesmo, né? Sim, eu acho que o registro já está feito, né? Já foi registrado no Tá aqui, ó, redigir nessa operação. preferência. Isso, redigir preferência. Então vai ser só esse parágrafo, né? Sim, Eu creio que se só redigir preferência, o outro voto não vai aparecer. Teria que confirmar o voto do relator. Ah, é. Ele não está aqui na tela como voto registrado, tá? Tanto que. Aparece como se fosse um voto inteiro que eu tenho que dar. Então, acho Pronto, que aí. eu tenho que repetir meu voto inteiro e acrescentar Depois esse fazer parágrafo, é isso? pode ser também pode ser. Vamos nessa linha? Eu já vi muitos votos assim. Agora eu não tô com a tela aqui, não aparece a tela para mim. Eu não lembro como o sistema faz. Mas é o voto primeiro, o voto de vista e o voto de preferência, fazendo os comentários adicionais, né? Então, eu acho que seria solicitar preferência, alguma coisa assim. Não, Porque mas tem que aparecer o voto anterior. é que aparece redigir preferência, só que daí aparecem os dois campos vazios, né? Eu teria que fazer um voto inteiro. Eu vou, se concordarem comigo, eu me sinto mais confortável colando ali, anexando meu voto na íntegra e acrescentando nesse meu voto, né, que já está registrado, esse novo parágrafo. Acho que aí não tem erro algum. Eu acredito que possa ser também. Tá? Eu vou fazer isso então, e aí fica mais fácil. Só um segundo.
E aí eu tiro esse tecido das minhas considerações, deixo de manifestar sobre as demais questões, entendeu? Tá certo. Eu corrijo e aí acho que a gente não peca por excesso. Só um segundo. Quietinho. Só mais um segundo. Só mais um segundo que eu dei um pau aqui, mas... Vamos lá. Quietinho. Tá, não é questão antecedente. Conhecido integralmente. Mérito. Provido. Bem, registrei o voto. Muito bem, os votos estão registrados. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Fiquei rosa agora. O Situação roxo. vamos tocar assim mesmo. Não me perguntem por quê. Aliás, até registrar isso, né? Para depois tentar ver o que houve. Muito bem. Encerrada a votação, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso ordinário de cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado de São Paulo foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença do doutor Luiz Carlos. Vou fechar a câmera para ver se volta ao normal, né? Vamos ver. Eu Muito não bem. sei o que é. Ficou meio roxo, doutor Tá Eduardo. roxo aí. Saio Tá e roxo. volto ou continuamos assim? Vamos continuar, né? Vai que fica Melhor, né? pior, né? Formalismo moderado do processo administrativo, né? Eu vou passar Muito então bem. para o Fechar o processo. Teams e reabrir, será que não dá? Eu tenho... Você quer Vocês veem sair que e eu entrar de saí e novo? voltar? Vou tentar, vamos ver. Tá. Enquanto o doutor Eduardo se ajusta aí, então eu vou retirar de pauta, a pedido do relator, o processo de droga MX. Ok, né? Ok. Voltou bem. Então, a pedido do relator, o processo de droga MX foi retirado de pauta. Passar para o último processo do dia de hoje, processo de Bandeirante Química, recurso misto. Relator é o doutor Carlos Henrique. Só um momento que eu vou registrar a ausência do patrono. Obrigado, presidente. Presidente, pode editar também, que eu preciso editar, por gentileza. Sim, só um momentinho. Muito obrigado. Pronto, já é possível, doutor Carlos. Obrigado, presidente.
Um minutinho. Vamos lá, presidente. O auto é composto é um recurso de ofício e recurso ordinário. O auto é composto de 6 infrações. A primeira é acreditou-se devidamente o valor de ICMS, valor de tanto, no período de julho de 2020 ao quadro 2023, referente a ICMS destacados nos conhecimentos de transportes rodoviários CTS, recebidos e registrados, sendo que os mesmos foram cancelados pelos seus emitentes. O item 2, acreditou-se devidamente ICMS, valor de tanto, uma vez que o documento fiscal que embasa a operação são notas fiscais eletrônicas de número 792-660 e 792-841 de sua emissão referentes à saída de produtos de sua industrialização destinada à BASF S.A. CNPJ, final 007392. O item 4, acreditou-se de ICMS montante digital em datas e valores como demonstrado no demonstrativo 4, uma vez que o documento fiscal nota fiscal eletrônica modelo 55, que embasa a operação, tem manifestação de destinatário negando a operação, como bem se observa os corpos das DANFs anexos neste auto de infração. O item 5 recebeu no exercício 2020 mercadorias sem documento fiscal, sendo que os supracitados valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico, com base nos termos do artigo 509 do RICMS. O valor das mercadorias foi obtido pelos valores médios das mercadorias importadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. O valor das mercadorias. O item 6 deixou de escriturar no registro de entrada no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, nota fiscal eletrônica D55, relativa às operações tributadas de entrada de mercadorias dos estabelecimentos sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. O valor de operações de valor de tanto, o contribuinte foi notificado em 14 de 1 de 2024, para justificar em seus anexos e em sua escrituração fiscal no FD. O item 7 deixou de escriturar registro nota fiscal de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, mesmo motivo. E o item 8 deixou de escriturar registro de entradas no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, conhecimento de transportes, modelo 57. Elas relativas à operação tributária de serviços de transporte recebidos pelo estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações no período. A empresa atual apresentou tempestivamente defesa folhas 407421. O órgão atuante a representação fiscal, a órgão atuante apresentou manifestação prevista no artigo 36 da 3457, folha 2175. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o auto-infração, cancelando o item 4, mantendo os itens 1, 3 e 5.
A representação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso de ofício. A empresa apresentou recursos ordinários florestais, reprisando os argumentos da sua defesa relativamente aos itens 1, 3 e 5 do auto-infração. A representação fiscal no parecer tal de folha 2324 requeriu a conversão do julgamento de diligência para que a DRT 12, com base no inciso 2 do artigo 63 do Decreto Estadual 54486-2009, em colaboração, atestasse a liquidação dos itens 2, 6, 7 e 8 do auto-infração, tendo a referida delegacia em atendimento de diligência informado que a liquidação dos itens 2, 7 e 8, conforme consulta ao conto fiscal juntado. A apresentação fiscal apresentou contra as razões recordinárias, pugnando pelo não provimento. Esse é o relatório. Vamos lá. Com isso, aprecio primeiramente o recurso de ofício apresentado em virtude do cancelamento do item 4, que versa sobre o crédito devido por meio de documentos fiscais, para os quais seus destinatários negaram ou afirmaram desconhecer as operações. O próprio agente fiscal concorda com a recorrente, afirmando que, não tendo as mercadorias sido entregues, o procedimento está de acordo com o inciso 1 do artigo 453 do RICMS. Isso porque foram emitidas notas fiscais de entradas e escriturados os créditos para anular o efeito das operações nos termos mencionados dispositivo do RICMS, e tais fatos foram comprovados pelos documentos anexados, tendo a representação fiscal também manifestada a concordância com o cancelamento do item 4 e pugnando pelo não provimento do presente recurso de ofício. Folhas 2.194 a 2.197, da qual transcrevo o artigo 457. Aprecio, em segundo lugar, o recurso ordinário, que versa sobre os itens 1, 3 e 5, remanescente, do auto de infração. Afasta preliminar alegada de irregularidade do trabalho fiscal, eis que dos autos consta extensa documentação demonstrando exaustiva análise dos documentos, tendo o fisco juntado aos autos documentos suficientes e necessário para embasar os fatos narrados e as infrações praticadas. Nos termos da legislação, resta, portanto, afastada a mencionada preliminar, atendendo o auto-infração os requisitos 142 do CTN, remanescendo irretocável neste ponto, portanto, o trabalho fiscal devidamente instruído com todos os elementos comprobatórios das infrações atendendo à legislação, não prejudicando a correta compreensão da acusação, da qual transcrevo o artigo 142 do CTN. Quanto ao item 1, a alegação do que não teria ocorrido prejuízo ao erário, tendo em vista que o valor acreditado foi sonado e declarado em dia, há que observar que o artigo 67 do RICMS traz a previsão legal das hipóteses em que é autorizado o estorno de créditos e referido disposto legal não autoriza o estorno da forma efetuada pela recorrente, motivo pelo qual não está correta a autuação da infração do item 1. Motivo pelo qual não está correta a autuação da infração do item 1, não havendo que se falar a inexistência do prejuízo ao erário. Da qual transcrevo o artigo 67 e o inciso 1, 4, 5, 6, 7, assim por si. O item 3, do que trata o crédito relativo que trata crédito indevido relativo à saída de produtos industrializados destinados à BASA S.A., segundo a recorrente, tratar-se-iam de saídas em retorno da nota fiscal 1677956, emitida pela BASF e remetida para industrialização com suspensão da incidência do ICMS. Ocorre que o lançamento do imposto incidente na saída de mercadoria com destino a outro estabelecimento para industrialização fica suspenso, devendo ser efetivado quando após o retorno do produto industrializado ao estabelecimento de origem, BASF, esse estabelecimento promover a saída dos mesmos produtos, nos termos do artigo 402 do RICMS. Deste modo, como ocorreu em relação ao item 1, as hipóteses legais em que o contribuinte está autorizado a proceder ao estorno do imposto de que se tiver acreditado, estão elencados no artigo 67 do RICMS, que não prevê a autorização para o estorno do crédito de forma como foi efetuado, sendo totalmente procedente a atuação do que trata o item 3 da auto-infração, da qual transcreve o artigo 402. O item 5 trata de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, sendo que os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico nos termos do artigo 509 do RICMS, e a recorrente, ao ser notificada para esclarecer a destinação dos produtos que adquire para revenda, não apresentou provas relativamente à diferença identificada no exercício 2020 do produto 400819, dióxido de titânio, que adquire para revenda, sendo que também totalmente procedente a atuação do que trata o item 5. Em relação
acerca da ilegalidade do valor do básico do juros e a legítima posição no período da qual já tem entendimento do tribunal, que é a súmula 13. A alegação da recorrente que a multa seria confiscatória não procede, eis que a multa está prevista no artigo 85 da 6.334, sendo vedado no processo administrativo tributário a fazer aplicação de lei, exceto quando da inconstitucionalidade de norma que tenha sido declarada por meio de ADIM ou por decisão definitiva do STF ou via incidental, e desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato administrativo, conforme o artigo 28 da 13457, do qual transcrevo também o artigo 28. Assim conclui-se que a fiscalização lavral de fração observou corretamente a norma vigente, aplicando corretamente a multa e os juros diários no termo do artigo 96 da 6.384. Ante acima exposto, com êxito do recurso de ofício e do recurso ordinário, nego o desprovimento, mantendo a íntegra a decisão proferida em sede de julgamento de defesa, no qual manteve os itens 1, 3 e 5 remanescentes do ato de fração. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pediria apenas para fazer o registro do voto. Doutor Tabir? Doutor Carlos, só para, se eu puder ajudar, tem para melhorar a redação, tem um não ali naquele quanto ao item 1, que talvez esteja sobrando aqui, senão vai dar o efeito inverso na... Item 1, quanto ao item 1, na penúltima linha ali, ó, motivo pelo qual não está correta a autuação. Peraí, só um minutinho, talvez, por Dá uma gentileza. olhadinha. Quanto ao item 1, deixa eu ver aqui. Vê a Primeiro, penúltima linha. Penúltima linha. Autoriza o estorno efetuado pelo recorrente, motivo pelo qual não está correta a autuação da infração. Aí seria justamente o contrário, né? Está correto. Contrário, peraí. Só tirar um não aqui, eu acho. Ah, tá. Deste modo, como ocorrer... Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui não prevê autorização, é isso? Não, Tá bom? quando está escrito ali, quanto ao item 1, logo depois que cita o 142, quanto ao item 1, a alegação... Peraí, deste modo, como ocorreu em relação ao item... Ah, não, quanto ao item 1 lá em cima. Ah, tá. Isso, quanto ao item 1, tá. ali. Tirar o não. Porque senão fica parecendo o contrário. Isso. Que teria ocorrido prejuízo, exato. Tá certo. Que fala que não está correta a autuação, seria, no caso, está correta, né? Exato, tá certo. Isso, só para corrigir aqui. Eu tirei o não já, tá? Isso, perfeito. Obrigado, Tabi. Eu agradeço. Tá. Está registrado, presidente. Agradeço, doutor Carlos. O voto está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido, e o recurso ordinário de Bandeirantes Química foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 15 de abril de 2025. Agradeço o presente de todos e pediria para o Oswaldo encerrar a gravação.